Imagine a cena. Um bombeiro canadense, coberto de fuligem, os olhos ardendo de cansaço após 20 horas combatendo incêndios florestais nos Estados Unidos, se aproxima de um congressista americano durante uma pausa na operação conjunta. Ele respira fundo e solta, meio rindo, meio sério. A gente precisa se preocupar com vocês transformando o Canadá no 51º estado? O político americano ri nervosamente. O bombeiro também. Porque em 2025 essa piada já não soa tão absurda. Estamos vivendo um tempo em que as fronteiras, antes consideradas sagradas, começaram a tremer. O mundo mudou de marcha. A geopolítica também. E aquela linha que separa Estados Unidos e Canadá está pela primeira vez em séculos sendo encarada por alguns como flexível. O que está em jogo não é apenas território, mas identidade, pertencimento e sobrevivência econômica. Nos Estados Unidos, a temperatura política beira a combustão espontânea. Washington impõe tarifas, restringe comércio, pressiona parceiros e gera instabilidade até entre os seus aliados históricos. Enquanto isso, do lado norte da fronteira, o Canadá opera com discrição estratégica, fecha acordos, entrega energia limpa, alimenta cadeias de produção e oferece previsibilidade. E é nesse vácuo de estabilidade criado pela tempestade americana que surge uma pergunta cada vez mais inquietante. Quantos estados americanos já funcionam na prática como províncias canadenses sem jamais terem votado por isso? Vermont talvez seja o exemplo mais simbólico. Pequeno, montanhoso, progressista. Tem ares europeus, alma canadense e uma história que poucos conhecem. Entre 1777 e 1791, Vermont foi uma república independente. Foi um país por 14 anos, antes de escolher voluntariamente entrar para os Estados Unidos. Hoje, diante do caos em Washington, há quem pergunte se não está na hora de desfazer esse acordo. A Segunda República de Vermont, movimento separatista que parece piada para uns, já não é tratado com tanto escárnio nas cidades de Madeira Clara e cafés veganos de Burlington. A cada nova sanção comercial imposta pela Casa Branca contra parceiros internacionais, a cada novo ataque ao meio ambiente, a cada tentativa de desmantelar políticas públicas, cresce o número de cidadãos que se perguntam: e se a independência for a única maneira de preservar nossos valores? Mas Vermont não está só. Ao seu lado, Maine parece um irmão perdido de Quebec. Com comunidades francesas, dependência energética canadense e trocas comerciais bilionárias, o estado costeiro vive numa espécie de fusão com seu vizinho do norte. A cada inverno rigoroso, hospitais canadenses recebem americanos. A cada verão, barcos de pesca dividem águas e acordos de exportação. Há anos, políticos locais pedem maior integração com New Brunswick. Para muitos, essa fronteira já não existe, só está no papel. E então vem New Hampshire. O estado do lema mais libertário do país, viva livre ou morra, é uma contradição em si mesmo. De um lado, é território tradicionalmente americano, com orgulho histórico e resistência à interferência federal. De outro, abriga uma das maiores concentrações do chamado Free State Project, que incentiva a imigração de libertários para transformar o estado num laboratório de autonomia quase total. Em 2022, legisladores propuseram formalmente estudar uma possível secessão. Enquanto isso, os laços com o Canadá só se fortalecem. Bilhões em comércio, acordos energéticos, colaborações ambientais. Não é exagero imaginar que, em um futuro próximo, líderes locais possam dizer: não queremos ser parte de Washington, preferimos ser parceiros de Ottawa. A grande questão aqui não é se esses estados querem se tornar parte do Canadá. Não é disso que se trata. A questão é: até quando estarão dispostos a continuar fazendo parte de um sistema que ignora seus valores, prejudica sua economia e os arrasta para crises fabricadas por um governo federal cada vez mais instável? Essa é a tensão central que atravessa esta narrativa. Uma tensão que começou com tarifas sobre aço e madeira, com o abandono de acordos climáticos e com retaliações comerciais lançadas como bombas políticas por um presidente que prefere slogans à diplomacia. Mas que agora se manifesta em sentimentos muito mais profundos: desalinhamento cultural, desilusão institucional e a perda da fé na União. Imagine viver num estado onde escolas públicas são sistematicamente subfinanciadas, onde o governo federal corta programas de saúde enquanto aumenta gastos militares, onde se ameaça jornalistas, onde se ridiculariza a ciência e onde o Supremo Tribunal já não parece refletir os valores da maioria. Agora imagine que, a poucas horas de carro, há um país onde isso não acontece e onde seu estado já possui laços comerciais, linguísticos, familiares e logísticos consolidados há décadas. E se, enquanto você olhava para o sul em busca de respostas, sua bússola interna já tivesse girado para o norte?
Muita gente cresceu acreditando que os Estados Unidos eram o ápice da estabilidade, da oportunidade e da liderança global. Mas e se, nesse exato momento, essa percepção estiver se invertendo não por causa de um colapso repentino, mas porque o solo firme sob nossos pés começou a rachar sem alarde? Vamos falar de Minnesota. Se você nunca esteve em Minneapolis em janeiro, é difícil entender o que une alguém de lá a um canadense de Manitoba ou de Ontário. Mas basta uma manhã a menos 25 graus Celsius, esperando o ônibus, para que essas semelhanças deixem de ser abstratas. Minnesota compartilha mais do que clima com o Canadá. Compartilha o apreço pelo hóquei, pela convivência educada, pela natureza selvagem e por uma cultura política baseada em pragmatismo e cooperação. Em 2023, Minnesota exportou mais de 7 bilhões de dólares em mercadorias para o Canadá. Isso não é só estatística, são empregos, famílias, fazendas, pequenos negócios. São peças de tratores John Deere que cruzam a fronteira. É carne processada que abastece supermercados canadenses. É energia fluindo em duas direções. E são também pessoas. Muitos habitantes de Minnesota têm dupla cidadania ou parentes no Canadá. A cidade de International Falls vê diariamente canadenses cruzando a fronteira para fazer compras, visitar parentes ou consultar médicos. Isso não é exceção, é rotina. Mas não para por aí. Nos últimos anos, Minnesota tem sido palco de um fenômeno curioso. O aumento de grupos que promovem uma maior integração com o Canadá, seja através de consórcios regionais, acordos comerciais ou até programas educacionais compartilhados. E a pergunta começa a circular. Primeiro nos cafés universitários, depois nas prefeituras. Se já somos tão conectados, por que ainda aceitamos que decisões tomadas a milhares de quilômetros em Washington limitem nossa capacidade de avançar? Agora imagine você morando em North Dakota. Um estado conhecido por suas pradarias intermináveis, seu céu imenso. À primeira vista, parece o lugar menos provável para qualquer tipo de rebelião política. Mas aí está o ponto. A ruptura, aqui, não virá em forma de protesto, virá em forma de pragmatismo. North Dakota tem uma das economias mais dependentes do Canadá em todo o território americano. Mais de 6 bilhões de dólares em exportações anuais. Petróleo, trigo, equipamentos agrícolas, serviços logísticos, tudo isso atravessa a fronteira com fluidez. Os agricultores dakotenses vendem diretamente para mercados canadenses. Muitos têm contas bancárias nos dois países. E quando o sistema de saúde dos Estados Unidos falha, o que acontece com frequência, canadenses ajudam a preencher a lacuna. Você sabia que dezenas de moradores de North Dakota atravessam a fronteira todo mês só para conseguir atendimento médico mais acessível no Canadá? Isso acontece em cidades como Pembina, em pequenas clínicas no lado canadense onde o custo é menor e a burocracia inexistente. Estamos mesmo vivendo num país único, ou apenas presos a um rótulo enquanto nossas relações mais reais acontecem com quem está do outro lado da linha? A situação em Montana reforça ainda mais essa dúvida. Um estado gigante, com uma beleza natural indomável e uma cultura profundamente voltada para a liberdade pessoal. Montana compartilha uma fronteira de 545 milhas com o Canadá, uma das mais longas do país. Aqui, os habitantes se orgulham de sobreviver aos invernos intensos, de caçar, de pescar, de criar gado. Mas quando se trata de comércio e sobrevivência econômica, eles sabem exatamente para onde olhar. O Canadá é um parceiro comercial vital. Mais de 700 milhões de dólares em exportações por ano, fora o intercâmbio cultural e social. Muitas famílias de Montana têm raízes cruzando o paralelo 49. E o mais curioso, há uma desconfiança profunda em relação ao governo federal, que contrasta fortemente com a percepção positiva que os montaneses têm da gestão pública canadense. Por que um fazendeiro em Alberta tem acesso a subsídios agrícolas estáveis e assistência médica de qualidade, enquanto um em Montana enfrenta cortes orçamentários e dívidas hospitalares? Essa pergunta, feita durante décadas, começa agora a ser verbalizada em voz alta. A cultura antifederalista de Montana não é nova, mas agora ela ganhou um novo foco. Não apenas resistir a Washington, mas avaliar com seriedade outras opções. Não por paixão ideológica, mas por um simples instinto de sobrevivência. Se o governo federal continuar a ignorar as necessidades dessas regiões, enquanto impõe tarifas que as sufocam e corta serviços que as sustentam, esses estados não vão explodir em revolução. Vão simplesmente se afastar, como quem deixa de atender o telefone de alguém que já não escuta. E esse afastamento, no mundo de hoje, não precisa ser formal para ser real. Basta seguir o dinheiro, os contratos, os caminhões que cruzam as fronteiras, os estudantes que vão estudar em Toronto, os hospitais que recebem pacientes americanos, as políticas ambientais que se alinham mais com Ottawa do que com Washington. E se você descobrisse que, a apenas alguns quilômetros de distância, existe uma alternativa real, funcional e confiável?
Uma nação que, apesar de seus problemas, consegue entregar saúde pública, educação de qualidade, energia limpa, estabilidade institucional e respeito internacional. Você pode não estar pronto para uma mudança, mas você está pronto para continuar como está? Essa é a pergunta que cada cidadão de Minnesota, North Dakota e Montana está começando a fazer a si mesmo. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Se você olhar no mapa, ainda verá a linha. Ela serpenteia pelo norte dos Estados Unidos como uma cicatriz que o tempo deveria ter apagado, mas que seguimos desenhando nos livros escolares. Uma linha que diz: aqui termina a América, lá começa o Canadá. Mas será que isso ainda é verdade? Ou será que, enquanto todos discutem sobre muros no sul, foi no norte que o território americano começou a mudar de lealdade, estruturalmente e inevitavelmente? Vamos falar sobre estados onde essa linha já perdeu o sentido. Onde as conexões não são apenas fortes, são vitais. Onde a dependência não é uma tendência, é sobrevivência. E onde a identidade americana, por mais resistente que seja, já começa a ceder a uma realidade muito mais prática. O Canadá já está aqui, e ninguém parece ter percebido. Comecemos por Washington State. Não confunda. Não estamos falando da capital do país. Estamos falando da potência econômica do Noroeste. Um estado com um PIB que supera o de muitos países e cuja capital cultural e financeira, Seattle, pulsa mais em sintonia com Vancouver do que com DC. Em 2023, Washington movimentou 20 bilhões de dólares em comércio com o Canadá. Um número difícil de ignorar, mas mais difícil ainda é ignorar o tipo de comércio. Não é só soja, grãos ou produtos brutos. São peças de alta tecnologia, softwares, energia limpa, intercâmbio educacional, inovação verde. Seattle não apenas exporta, ela constrói o futuro em parceria com o Canadá. Você já ouviu falar do projeto de trem-bala ligando Vancouver a Seattle? Não é uma ideia utópica. É um plano concreto, com um investimento tripartido entre governo canadense, governo estadual de Washington e setor privado. Um trem de alta velocidade que reduziria a viagem a menos de 1 hora e criaria um corredor econômico binacional no estilo europeu. Não seria só transporte, seria integração física, cultural e mental. Esse projeto não nasce de afinidades partidárias. Ele nasce de valores compartilhados, de uma política ambiental avançada, de sistemas de saúde que dialogam, de prioridades sociais que se reconhecem no espelho. Washington State e British Columbia são, de fato, dois lados da mesma moeda. E quando o centro político do seu país não compartilha mais suas premissas fundamentais, o que acontece? Você segue a moeda ou se prende à bandeira. A resposta pode estar ao sul, mas não onde você imagina. Está no estado de Oregon. Conhecido por suas florestas exuberantes, seus ativistas ambientais e seu espírito independente, Oregon já vive de costas para o centro dos Estados Unidos há décadas. Aqui, o federalismo é visto com desconfiança. E a prioridade é manter a terra respirando, os rios limpos e os cidadãos com voz ativa. Com mais de 4 bilhões de dólares em comércio com o Canadá, Oregon é outro estado que vive uma relação simbiótica com British Columbia. Portland e Vancouver são cidades irmãs em tudo, menos no passaporte. Cultura do ciclismo, sustentabilidade urbana, tecnologia limpa, tolerância social, políticas públicas progressistas. Agora pense, quando dois vizinhos compartilham tudo, menos o governo, quanto tempo leva para eles se perguntarem se estão sob a administração certa. Enquanto o lado oeste de Oregon se aproxima cada vez mais do norte, o leste quer se juntar ao Idaho. A chamada Greater Idaho Movement quer que a parte rural e conservadora de Oregon se desmembre para se juntar ao vizinho ideologicamente alinhado. Isso não é mais teoria. Já houve votação em mais de 1 dúzia de condados. Então pare e pense. E se o estado se dividir? E se o leste for para Idaho e o oeste olhar para cima? Isso não é um cenário impossível, é um cenário que já está em andamento. E então chegamos ao mais surpreendente de todos, Alasca. O estado que os Estados Unidos compraram da Rússia em 1867 por alguns milhões de dólares. Isolado, brutal, inóspito, mas estrategicamente essencial. O Alasca é um mundo à parte. E sabe quem é seu elo mais constante com o resto do planeta? O Canadá. Tudo, absolutamente tudo que chega ao Alasca por terra precisa passar por território canadense. A estrada principal que liga o estado ao resto dos Estados Unidos cruza milhares de quilômetros canadenses. Postos de gasolina, clínicas, delegacias, sinal de celular, tudo canadense. Durante o inverno, quando as tempestades cortam o tráfego aéreo, o único acesso terrestre viável ao Alasca depende da boa vontade canadense. Mas não é só uma questão de logística, é econômica.
O Alasca exporta bilhões em petróleo, frutos do mar e minérios, e uma parte significativa disso flui para o Canadá, direta ou indiretamente. Além disso, empresas canadenses investem massivamente nas indústrias pesqueiras e extrativas do Alasca. E quando falamos de defesa, a cooperação é ainda mais íntima. As bases militares americanas no Alasca operam em integração com as Forças Armadas canadenses através do Comando Binacional NORAD, um acordo que praticamente funde os céus do norte sob um comando estratégico conjunto. Mas o Alasca é fortemente patriótico, não é? Os militares, a bandeira, o orgulho americano? Simulation. Mas o patriotismo não alimenta crianças, nem aquece casas, nem conecta estradas. Se um dia os Estados Unidos entrarem em colapso institucional por dívida, por guerra interna, por ruptura política, quem garante que o Alasca não seguirá o fluxo natural de suas rotas, mercados e alianças? Agora imagine um oficial da Guarda Costeira americana, em nome no Alasca, perguntando em tom de brincadeira para um colega canadense: "Me diz a verdade quando vocês vão nos incorporar de vez? Não seria mais tão engraçado, seria?" E não para por aí. Muitos moradores do Alasca já defendem uma maior autonomia e até falam em se tornar uma nação independente, com laços especiais com o Canadá. Isso não é movimento radical, é racionalidade diante da geografia, da economia e da logística. A fronteira do Alasca com o Canadá é invisível para quem vive no dia a dia dela. Mas a dependência, essa é cristalina. Fronteiras visíveis não significam alianças reais. E alianças reais muitas vezes não pedem permissão para acontecer. Elas se constroem nas trocas comerciais, nas estações de energia, nos hospitais binacionais, nos trens de alta velocidade, nas redes de fibra óptica que não perguntam qual é a bandeira antes de conectar duas cidades. Enquanto o resto dos Estados Unidos mergulha em guerras culturais, tarifas protecionistas e crises institucionais, esses estados do norte estão, na prática, construindo outra federação. Uma que ainda não tem nome, mas que já tem ritmo, destino e fronteiras invisíveis. Se esse conteúdo te surpreendeu, te provocou ou simplesmente te fez enxergar o mapa com outros olhos, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente vai além da superfície, porque o futuro não vai esperar Washington acordar. E se eu dissesse que existe um pedaço dos Estados Unidos que, mesmo sem trocar de bandeira, já vive como se fosse parte do Canadá? E se eu dissesse que esse pedaço não é pequeno, não é remoto e não é irrelevante, é uma das regiões mais industriais, populosas e historicamente importantes da América? Bem-vindo a Michigan. Aqui, a pergunta já não é se existe uma ligação com o Canadá. A pergunta é: como ainda chamamos isso de separação? Detroit e Windsor estão separadas por um rio de apenas 1 quilômetro de largura e por um túnel subterrâneo de 2,5 quilômetros, que mais do que conectar duas cidades, une duas realidades que já se confundem. Todos os dias, mais de 40 mil pessoas cruzam essa fronteira. Elas vão para trabalhar, estudar, visitar parentes, buscar tratamentos médicos, transportar peças automotivas, conduzir carga pesada, participar de reuniões bilaterais ou simplesmente para fazer compras. É o corredor Detroit-Windsor, mas poderia se chamar Detroit-Ottawa, porque a integração já não respeita limites geográficos. Ela funciona como um sistema nervoso compartilhado. A indústria automobilística americana, por exemplo, não sobrevive sem o Canadá. E Michigan é o coração disso. Ford, General Motors, Stellantis, todas dependem de fornecedores canadenses. Peças cruzam a fronteira 5, 6, 7 vezes antes de compor um único veículo. Motores, transmissões, sensores, chips. Imagine a linha de produção parada porque uma peça não saiu de Ontário. Não precisa imaginar. Isso já aconteceu. Agora pare e pense. Que tipo de país se permite ser tão dependente de outro e ainda assim insiste em ver esse outro como estrangeiro? O comércio entre Michigan e o Canadá não é só expressivo, é gigantesco. 80 bilhões de dólares por ano. Isso mesmo. O número é tão grande que, se Michigan fosse um país independente, o Canadá seria seu maior parceiro comercial, superando qualquer outro estado americano ou nação europeia. Mas não é só economia, é cultura, é familiaridade, é história. Muitos esquecem que, nos anos 1830, durante o conflito conhecido como Guerra de Toledo, havia no estado de Michigan vozes que defendiam abertamente a anexação ao Canadá britânico como alternativa à submissão a Washington. A tensão era tal que o sentimento de pertencimento parecia mais forte com o norte do que com o sul. E a ironia? Quase 2 séculos depois, esse sentimento ressurge, mas agora movido por razões econômicas, sociais e institucionais. Em um país onde o sistema de saúde é falho, a infraestrutura é precária e os serviços públicos parecem retroceder, Michigan olha para o outro lado do rio e vê algo diferente. Em Windsor, crianças têm acesso a creches subsidiadas.
O atendimento médico é universal. As ruas não estão esburacadas. A retórica política é menos incendiária. E a moeda, embora mais fraca, não carrega o peso do caos institucional. Por que seguimos fingindo que somos tão diferentes se os valores que queremos já existem ali ao alcance de uma ponte? Não se trata de traição à bandeira americana. Trata-se de pertencimento funcional. E é aqui que o roteiro quebra mais uma vez a expectativa. Não são apenas os cidadãos que reconhecem isso, são também os governos. A Prefeitura de Detroit e a Prefeitura de Windsor mantêm reuniões regulares, firmam acordos bilaterais sobre infraestrutura, segurança pública, saúde, transporte e desenvolvimento urbano. Existem projetos conjuntos de redução de emissão de carbono, planos de integração logística, debates sobre mobilidade elétrica e até cooperação no combate ao tráfico transfronteiriço. Detroit e Windsor governam juntas em muitos aspectos, sem precisarem de Washington ou Ottawa para dar permissão. Quando duas cidades de países diferentes operam como uma metrópole binacional, ainda podemos chamá-las de separadas? E se isso fosse só o começo? A verdade é que Michigan inteiro está sendo reconfigurado. O estado está cada vez mais frustrado com as decisões de Washington, com os cortes federais, com os conflitos ideológicos, com as promessas não cumpridas, com os efeitos de tarifas protecionistas que prejudicam os trabalhadores locais, com a lentidão de reformas e com o abandono de regiões industriais. Enquanto isso, o Canadá avança com suas soluções práticas, sua diplomacia firme, seus incentivos à transição energética, seu foco em parcerias internacionais e sua estabilidade jurídica. O que você faria se estivesse no lugar de um morador de Flint, Michigan, cuja água ficou envenenada por anos sem ação federal eficiente? O que você diria ao ver que, do outro lado da fronteira, a água potável é garantida por lei constitucional? Essas comparações não são teóricas, elas são vividas. São sentidas todos os dias por milhões de pessoas que veem no Canadá não uma ameaça, mas um espelho desconcertante. E quando o espelho mostra que sua casa está em ruínas, mas o jardim do vizinho floresce, mesmo em pleno inverno você continua repetindo "somos diferentes" ou começa a se perguntar por que você não tem aquilo também? Esse é o microconflito que pulsa no cotidiano de Michigan. É discreto, mas constante. É como o barulho do motor de uma fábrica que nunca desliga, mesmo quando parece silêncio. É como o tilintar dos trens que cruzam a fronteira à noite, levando produtos, empregos, esperanças. É o som da dúvida batendo na porta. E se nós já estivermos funcionando como uma província canadense e só falta a papelada? A maior ilusão dos mapas é pensar que as fronteiras são absolutas. Mas na prática, fronteiras são como a tinta em um contrato velho. Desbotam, apagam, se redesenham com o tempo às vezes, sem que ninguém perceba. E quando esse redesenho se torna inevitável, as placas vêm antes da mudança oficial. As placas estão aí. Contratos bilionários, pontes sobre rios que não separam mais nada, acordos de governança conjunta, fluxos migratórios cruzados, identidades cada vez mais miscigenadas. Michigan já funciona como se fizesse parte de algo maior que os Estados Unidos. Algo mais estável, mais confiável e mais equilibrado. A dúvida que resta agora não é se Michigan poderia ser uma província canadense. É se ela já é, e só falta alguém admitir. Imagine que você está dirigindo por uma rodovia tranquila de Montana. Céu azul, pastagens infinitas, neve recente derretendo nos acostamentos. O rádio toca alguma música de violão e tudo parece em paz. Até que, no painel do carro, uma luz vermelha começa a piscar. Pressão do óleo baixa. Você sabe o que isso significa. Você pode continuar rodando por alguns quilômetros, mas se ignorar esse alerta, o motor vai travar. Essa luz vermelha está acesa para vários estados do norte dos Estados Unidos, e ela pisca com um nome que muitos em Washington ainda fingem não ver: Canadá. Nos últimos meses, a retórica política na capital americana voltou a subir o tom contra parceiros comerciais históricos. Tarifas, medidas unilaterais, retaliações disfarçadas de patriotismo. E como sempre, quem sente primeiro não são os grandes centros de poder, são os estados de fronteira. São aqueles que, literalmente, vivem da troca, do fluxo, da confiança mútua. O problema é que quando Washington aperta a torneira, esses estados não perdem votos. Eles perdem empregos, perdem renda, perdem contratos, perdem até remédios. Você sabia, por exemplo, que mais de 40% de todos os fertilizantes utilizados na produção agrícola de Dakota do Norte vêm de fornecedores canadenses? Quando os Estados Unidos impuseram restrições e exigências adicionais de certificação cruzada, em 2024 parte de uma escalada política disfarçada de proteção nacional, centenas de agricultores ficaram sem estoque no meio do plantio.
O prejuízo médio por fazenda, segundo a North Dakota Grain Growers Association, ultrapassou $32 mil. Mas isso é só a superfície. Em 2023, o estado de North Dakota exportou $6 bilhões M-Bens para o Canadá. Quando Trump assinou a Ordem Executiva 14.282, criando uma taxa de inspeção obrigatória em cargas de origem canadense classificadas como sensíveis à segurança nacional, o efeito foi imediato. O tempo médio de despacho aumentou de 4 para 12 horas. Empresas pequenas perderam contratos com distribuidores canadenses. A fronteira, que funcionava como artéria, virou gargalo. Um dos principais hospitais de Grand Forks, que depende de fornecedores farmacêuticos da província de Manitoba, teve que suspender a entrega de anestésicos por 2 semanas. Cirurgias eletivas foram canceladas. Médicos deram entrevistas, alertando que, se as restrições continuassem, até procedimentos emergenciais seriam afetados. Tudo isso por causa de uma decisão em Washington. Uma decisão baseada em cálculo político, não em realidade regional. Vamos mudar um pouco do foco. Em Montana, a exportação de gado é um pilar da economia. O Canadá compra carne bovina montanesa, processa parte dela e revende para mercados asiáticos com certificações sanitárias conjuntas. É um sistema que funciona, ou funcionava. Com a imposição das novas tarifas de inspeção sanitária cruzada, uma duplicação de barreiras que visava valorizar a produção interna. Os custos operacionais para ranchos médios subiram 17% em 3 meses. Resultado? Cancelamento de contratos. Gado não vendido. Frigoríficos operando com 40% da capacidade. A Associação de Pecuaristas de Montana enviou uma carta aberta à Casa Branca. Não houve resposta, mas houve consequência. Uma cooperativa local fechou as portas. 36 famílias perderam o emprego. E aí está o detalhe que ninguém comenta. Essas tarifas não são neutras. Elas têm alvos. Elas têm vítimas. E os estados do norte estão no centro do tiro. Em Minnesota, o setor madeireiro sempre teve laços profundos com o Canadá. A indústria de papel, por exemplo, funciona em esquema de coprodução, florestas do norte dos Estados Unidos, processamento canadense, distribuição binacional. Mas quando o governo federal impôs em 2025 novas exigências ambientais para madeira processada fora do território americano, o setor colapsou temporariamente. As fábricas não conseguiam atender a demanda. Algumas simplesmente desistiram de operar. Em Duluth, uma das maiores fábricas de papel da região, teve que demitir 18% do quadro de funcionários. E enquanto isso, o governo canadense, por sua vez, seguiu com seus contratos internacionais intactos, substituindo a madeira americana por fornecedores de British Columbia e Nova Escócia. O que isso significa na prática? Que a política americana está empurrando seus próprios estados para fora do jogo. E o Canadá, com sua diplomacia calma e suas redes prontas, só precisa abrir os braços. Mas talvez o dado mais revelador venha da cidade de Havre, em Montana. Uma cidade pequena, esquecida, mas com uma estação de trem que conecta o comércio regional ao norte. Desde 2022, Havre firmou uma parceria com uma cidade do sul de Alberta para uma rota de transporte misto com financiamento compartilhado entre governos estaduais e municipais. A linha sobreviveu à pandemia, à inflação e à negligência federal. Mas agora, por causa de uma decisão em Washington de cortar subsídios ferroviários a estados com população abaixo de 1 milhão, Havre está prestes a perder sua única conexão logística direta com o Canadá. E qual foi a resposta da cidade? Eles lançaram uma campanha pública pedindo apoio ao governo canadense. Isso mesmo. Uma cidade americana pedindo ajuda formal a Ottawa para manter sua rota de trem viva. Você consegue imaginar isso há 10 anos? E então, voltamos à provocação central. Até quando esses estados vão esperar que Washington se lembre de que eles existem? E se a resposta for, não vão mais esperar? É aqui que mora o perigo ou a oportunidade. Porque uma vez que um estado descobre que pode negociar, operar, viver e até sonhar mais livremente com um país vizinho do que com sua própria federação, o vínculo simbólico com a União começa a enfraquecer. E se o norte não fosse o limite? E se, ao invés de uma borda, o Canadá funcionasse como um espelho distorcido, mostrando aos americanos do extremo noroeste tudo o que poderia ter sido e tudo o que, de certo modo, já é? Imagine estar em Seattle e dirigir até Vancouver. Você cruza a fronteira em menos de 3 horas. As placas mudam, o sotaque muda, a moeda muda. Mas a sensação, essa quase não muda. As ruas arborizadas, os cafés sustentáveis, os escritórios de tecnologia, os estúdios de design, os laboratórios de energia limpa, os hospitais com filas razoáveis e atendimento humano. É como se você tivesse continuado no mesmo estado, só que numa versão onde as coisas parecem funcionar melhor. Esse é o paradoxo. O Canadá não é outro país. Para muita gente no noroeste americano, ele é o país que os Estados Unidos deveriam ser. Vamos começar por Washington State.
O gigante que carrega nas costas parte da economia americana com sua indústria tecnológica, seus portos estratégicos e seu ecossistema de inovação. Em 2023, 20 bilhões de dólares em comércio foram movimentados entre o estado e o Canadá. Mas esse número é só o rótulo. O que está dentro é mais impressionante. Chips, softwares, turbinas eólicas, sensores médicos, dados, fibra óptica. E mais simbolicamente, energia. Washington importa energia de British Columbia. E quando os Estados Unidos ameaçaram cortar incentivos a projetos de energia limpa com participação estrangeira, Vancouver respondeu com um recado seco. Nós continuaremos entregando. Não foi arrogância, foi soberania. É aí que entra o projeto mais ambicioso da região, o trem-bala Seattle-Vancouver. Se você achava que integração binacional era só para a Europa, pense de novo. Esse trem, ainda em fase de estudo final, é mais do que transporte. É uma declaração de visão conjunta de futuro. Alta velocidade, zero emissões, conectando duas metrópoles que compartilham startups, universidades, políticas ambientais e até movimentos sociais. Quando foi a última vez que você viu dois países construindo uma linha de trem para unir e não para separar? Agora olhe para o sul e pense: qual outro estado americano está fazendo isso com o México? A resposta, claro, é nenhum. Essa conexão com o Canadá tem um nome: cooperação entre iguais. Não é submissão, não é dominância, é harmonia pragmática. E o resultado é que, para boa parte da população de Washington, Ottawa é mais previsível que Washington, D.C. Esse dilema se repete em Oregon, o estado vizinho, famoso por suas paisagens cinematográficas, sua militância ambiental, sua arquitetura progressista e seu espírito de independência. Oregon compartilha com o Canadá mais do que acordos comerciais. Compartilha uma forma de pensar. Os planos estaduais de descarbonização são praticamente cópias um do outro. As políticas de acesso à saúde pública, educação técnica gratuita e moradia acessível seguem trajetórias paralelas. E as cidades? Portland e Vancouver têm o mesmo DNA urbano. As bicicletas, os cafés orgânicos, os mercados locais, as universidades com programas comunitários. Você sabia que mais de 4 bilhões de dólares em produtos cruzaram a fronteira entre Oregon e Canadá em 2023? Agora adicione isso à curiosidade de que muitos cidadãos de Portland, especialmente os mais jovens, possuem dupla cidadania, têm familiares no Canadá, ou já consideram emigrar para lá caso a polarização política americana piore. E isso nos leva ao microconflito atual, a fragmentação interna do próprio Oregon. A chamada Greater Idaho Movement propõe que as regiões mais rurais e conservadoras de Oregon se desmembrem para se juntar ao Idaho, um estado mais alinhado com seus valores. Mas o que quase ninguém discute é o reverso dessa equação. E se, em vez do leste sair, o oeste subir? Porque, culturalmente, ideologicamente e até economicamente, a costa de Oregon está mais próxima do Canadá do que de Boise. Isso não é mais uma provocação filosófica, é uma avaliação prática. Empresas de energia limpa de British Columbia já operam na região. Iniciativas binacionais de proteção costeira já estão em curso. Pesquisadores canadenses e americanos colaboram em tempo real. E a legislação estadual de Oregon reconhece acordos ambientais com províncias canadenses de maneira autônoma, sem esperar a Casa Branca. Se você é um morador da zona metropolitana de Portland e percebe que suas políticas públicas têm mais apoio em Ottawa do que em Washington, quanto tempo vai demorar para você desejar mais do que apenas acordos? Esse é o terreno fértil onde as ideias de realinhamento germinam. Não como gritos de revolução, mas como murmúrios de coerência. E então chegamos ao caso mais simbólico de todos: Alasca. O estado que parece americano apenas no mapa. Na prática, Alasca é um apêndice geográfico do Canadá e uma artéria econômica em constante batimento. A principal rodovia de acesso cruza milhares de quilômetros canadenses. Durante os meses de inverno, quando os voos comerciais são reduzidos e os portos congelam, essa dependência se transforma em vulnerabilidade. Mas não para os canadenses. Hospitais no Yukon atendem pacientes do Alasca. Companhias de logística canadenses entregam mantimentos em comunidades isoladas. Militares canadenses operam lado a lado com forças americanas sob comando conjunto do NORAD. Nos bastidores, existem conversas sobre maior autonomia do Alasca em suas decisões comerciais, sanitárias e até energéticas. Empresários locais já articulam parcerias diretas com províncias canadenses, pulando intermediários federais. E quando o governo americano cortou subsídios de transporte aéreo rural em 2024, foi British Columbia que ofereceu um fundo emergencial para manter voos essenciais funcionando. Um governo estrangeiro socorrendo comunidades americanas. A pergunta final não é se esses estados vão virar parte do Canadá.
A pergunta é: o que resta do que chamávamos de Estados Unidos se uma parte vital do seu corpo já vive sob outro ritmo, outra lógica, outra expectativa? Porque o que vimos ao longo desse vídeo não é um movimento revolucionário, é algo mais profundo, mais orgânico, mais difícil de combater. É erosão. A erosão de um pacto federal que já não entrega, de uma identidade que já não convence, de uma promessa que já não se sustenta. Os estados do norte ainda carregam a bandeira americana, mas muitos já deixaram de carregar a fé. E aí surge a dúvida aquela que talvez você esteja sentindo aí dentro, agora mesmo. E se eu for o último a perceber que já cruzamos a fronteira? Você vê, o futuro não chega com fanfarra. Ele não se anuncia com fogos nem discursos de posse. Ele escorrega pelas rachaduras. Ele infiltra-se pelas falhas. E quando damos por conta, ele já foi instalado com estrutura, com lógica, com funcionamento pleno. Foi assim que Vermont se reaproximou do Quebec. Foi assim que Seattle assinou memorandos com Vancouver, antes mesmo de Washington, D.C. responder seus e-mails. Foi assim que o Alasca começou a pedir mais ajuda a Ottawa do que à Casa Branca. O mundo gira. E quando um governo para, o povo continua. Porque a vida não espera pelo Congresso, o leite não espera pela política, a escola não espera pela Suprema Corte, a ambulância não espera pela próxima eleição. O povo vai onde a dignidade está, onde o custo da insulina não é uma sentença de morte, onde o trem chega no horário, onde o hospital te chama pelo nome e não pelo saldo bancário, onde o contrato com o Estado é mais forte que o capricho de um presidente. E se hoje, para milhões de americanos do Norte, isso tudo já for o Canadá, então talvez essa união já tenha começado, não com referendos, mas com realidades. Porque a verdade é que, se você exporta como o Canadá, importa como o Canadá, educa como o Canadá, trata doentes como o Canadá, protege florestas como o Canadá, pensa como o Canadá, você já é o Canadá. Só esqueceram de avisar Washington. Essa é a ferida. E também a libertação. Porque talvez não seja preciso mais um choque, um grito, uma separação sangrenta. Talvez só seja preciso coragem para assumir o que já está acontecendo. Esses estados não estão traindo o país. Estão apenas sobrevivendo. Estão escolhendo acordos reais em vez de lealdades fantasiosas. Estão optando por um futuro onde política significa políticas públicas e não slogans de guerra. Se essa série te tocou, se ela ecoou algo que já batia fraco no fundo da sua mente, se ela te fez repensar o que é país e o que é projeto coletivo, então não pare por aqui. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Comente o que você mais sentiu ao longo dessas 7 partes. Compartilhe com quem também sente que algo está mudando, mesmo sem saber nomear o quê. Porque é disso que se trata. Nomear o que já existe. Dar forma ao que já se move. E entender com clareza que às vezes não é o mundo que virou de cabeça para baixo, foi a gente que ficou de cabeça baixa por tempo demais. Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.